Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Nestes 10 minutos de oração contigo, Jesus, quero começar por agradecer-te. Hoje celebro o aniversário do meu batismo. Faço anos que sou filho de Deus. E por isso estou feliz, porque tenho esta graça do batismo. Senhor Jesus, obrigado por nos trazeres esta graça tão grande. Podermos ser filhos de Deus, podermos entrar na igreja, podermos ter a salvação como meta, como horizonte, ter a vida eterna como lugar que queremos alcançar. Obrigado, Senhor Jesus, por me dares hoje, renovares em mim um aniversário de batismo, dia 6 de dezembro. E neste dia, que também é sábado, em que a Igreja sempre aos sábados pois olha com particular devoção para Nossa Senhora, nestes primeiros sábados, ainda por cima o primeiro sábado do mês de dezembro, a altura sempre para recordar como é tão importante reparar o coração imaculado de Maria, da nossa querida e doce Mãe. Senhor Jesus, dás-me um Evangelho para meditar, em que claramente me pedes para ter compaixão, porque há gente que anda fatigada, porque há gente que anda como ovelha sem pastor, porque há gente que anda abatida. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Jesus deu-lhes também as seguintes instruções: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Senhor Jesus, é precisamente sobre este perdão imenso, sobre esta cura imensa que nos falas hoje. Olhas para os homens abatidos e fatigados, e são tantos. Se há coisa que me impressionou há dias, quando aqui, pelo menos em Lisboa, se celebrou a Jornada Diocesana da Juventude, em que culminou o ano litúrgico no domingo do Cristo Rei, solenidade de Cristo Rei, foi ver tantos jovens, mas perceber que muitos deles trazem e carregam muitas preocupações, estão abatidos, fatigados, vivem dramas sérios e nem sempre buscam da melhor forma resolvê-los. Muitos fecham-se diante do problema. Mesmo há dias falava com um jovem que se mostrava perdido, que se mostrava sem saber bem o futuro, mas que procurava isolar-se, porque achava que assim solucionava, porque assim achava que já não teria depois mais problemas. Não é verdade. Por que isolar? Senhor Jesus, tu hoje envias os discípulos, concretamente para aquelas ovelhas que se sentem sem pastor. E mais, pedes que se envie pastores, que peçamos para que envies pastores. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Senhor Jesus, estás-me a fazer um pedido concreto. Quantas vezes é que eu pedi a Deus pelos padres? Quantas vezes é que eu pedi a Deus que houvesse mais padres? Não só pedir por este padre especificamente, que é da minha paróquia, que é do meu movimento, que é da minha equipa, que é da minha missão, que é da minha capelania. Não é especificamente pedir por esse. Claro que é bom que rezes por esse. Mas hoje, Senhor Jesus, pedes-me para eu te pedir que mandes trabalhadores para a seara.
Senhor Jesus, hoje quero também ouvir as palavras do Papa São João Paulo II quando esteve em Portugal, que me vieram no outro dia no computador, apareceram quando procurava uma coisa e descobri-as novamente. E partilho-as porque é precisamente sobre enviar operários, homens, rapazes, mas também consagradas, que o Papa João Paulo II fala. Escutemos. Aos 72 discípulos que envia 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, Cristo diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Jovens, rapazes e raparigas, filhos de Portugal dos nossos dias, olhai para tantos que vos precederam no passado, também eles filhos desta pátria. Quantos deles responderam com a doação total da vida ao apelo de Cristo? E quem poderá dizer, perante o vosso entusiasmo e alegria, que os jovens portugueses de hoje são menos interessados, menos disponíveis e menos atentos a Cristo que os de passado? Sim, Cristo confia em vós. Senhor Jesus, eu por isso peço-te que nos mostres como poder viver mais em paz. Precisamos tanto, Senhor. Tu foste-nos dizendo, Jesus, até sobretudo porque enviavas os discípulos às casas, às ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizias claramente o que é que eles iam fazer: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, sarar os leprosos, expulsar os demónios. Dar de graça o que tinham recebido de graça. Esta é a resposta. Mas ajuda-me, Senhor Jesus, como Padre, a viver mais isto. E ajuda, Senhor Jesus, aqueles que nesta oração, pois estão unidos comigo a fazer-te esta oração, que não nos falte o ânimo para pedirmos ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Para isto mesmo, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, sarar os leprosos, expulsar os demónios. Dar de graça o que recebemos de graça. Senhor Jesus, que eu possa dar de graça o que de graça recebo. Lembro perfeitamente como padre ter ido, pois, confessar umas pessoas nesta altura do Advento, há coisa de 2 anos, e eram pessoas que depois tinham mais dificuldade a deslocar-se à igreja paroquial, e eu comprometi-me a ir ter com elas à capela da terra delas, e lá fui e confessei-as, e no final disseram-me: Senhor Padre, quanto quer? Eu não quero nada. Vim dar de graça o que de graça recebi. E por isso, Senhor Jesus, se por um lado te quero pedir muito que mandes trabalhadores, que mandes operários, que mandes padres santos e sábios, que olhem para estas multidões e que as apacentem como bons pastores, quero também pedir-te que me ensines sempre a dar de graça o que de graça recebi, a ser testemunha no mundo de que a graça é o caminho. A certa altura lembro-me no seminário de discutirmos, mas quantas graças? As graças não são contáveis, são infinitas, porque são tuas, Senhor, e tu dás-me graças infinitas pelos sacramentos, pela igreja, pela vida da fé. Senhor Jesus, hoje peço-te que me ensines a pedir, mas que me ensines a receber de graça e a dar de graça. E a ti que me ouves nestes 10 minutos, gostava de te propor que hoje fizesse uma oração a pedir mais padres e que hoje reconhecesses o que recebeste de graça. Uma coisa,
Que hoje possas dar graças a Deus por uma coisa que recebeste de graça. Para que, reconhecendo essa coisa que recebeste de graça, a possas dar de graça a outro. Só assim acontecerá advento. E, querida Mãe, nesta novena da Imaculada, tu que és a Imaculada, a Senhora da Graça, faz-me viver da graça que Deus me dá. Que essa assim brote na minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.